muito bom dia, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu sou Franci Rocha, vamos estar juntos nesse dia abençoado por Deus, vamos estar juntos. Se você chegou até aqui, permaneça, vamos juntos nessa jornada de devocional, de leitura da palavra. Se você chegou até aqui, vamos ficar juntinho. Tenho certeza que Deus vai abençoar, tá? Prepare esse momento, separe esse momento e deixa Deus falar contigo. Tenho certeza que o Senhor vai falar com a gente. Você já teve a sensação de que você fez planos, que você escreveu no papel, colocou metas, fez tantas coisas, né? Preparou e chegou agora, já estamos aí no dia, praticamente no meio do mês de janeiro, e você ainda não conseguiu colocar em prática. Saiba de uma coisa, o Senhor, quando você coloca Deus na frente, o Senhor, ele faz tudo novo. O Senhor faz nova todas as coisas, sabia? Tudo que a gente fizer, a gente tem que colocar o Senhor na frente. Que às vezes você está colocando metas que há 5 anos atrás você não conseguiu realizar. Há 10 anos atrás você não conseguiu realizar. Você já parou para pensar se é da vontade do Senhor? Se é do agrado do Senhor? Você já parou para pensar se o Senhor está no meio disso? Você já parou para pensar que está agradando ao Senhor? Aí você diz assim, Fran, mas são metas boas. É metas para emagrecer, é metas para alcançar bens materiais. Tá, há 5 anos atrás você não conseguiu realizar. Há 10 anos atrás você não conseguiu realizar. Por quê? Você por acaso se preparou para receber, para dar conta dessas metas? Você foi ao médico, você fez um curso, você se preparou? Quando as metas vêm para a nossa vida, eu acredito que seja de Deus. Eu acredito que seja plano do Senhor. E é uma forma do Senhor abrir os nossos olhos para que nós possamos evoluir, crescer, expandir a nossa mentalidade, expandir, né, a nossa fé. Metas vêm para crescimento. Talvez vamos dar um exemplo aí, você quer um carro, mas você não tem carteira, você não sabe dirigir. Você já parou para pensar? Se você se matriculou numa autoescola, por exemplo, para fazer as aulas, mas eu não tenho dinheiro. Aí já vem uma outra problemática. Você já se organizou financeiramente? As metas vêm para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Quando Deus está no meio, quando Deus está no negócio, Ele faz nova todas as coisas. Não tem como você ser a mesma pessoa querendo alcançar coisas novas. Vamos ver em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 5. Apocalipse 21, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras serão verdadeiras e fiéis. Aleluia! Glória a Deus! A palavra veio para o profeta, a palavra veio para João, falando sobre a visão que ele teve de Apocalipse, e o Senhor falando para ele
que ele faz nova todas as coisas. Todas as coisas. Ele falou para ele, escreve, porque são verdadeiras. Aí você escreveu tudo aquilo que o Senhor botou no teu coração, e está aí orando, está aí perseverando, está aí colocando a sua fé, mas saiba, para as coisas acontecerem, você precisa também mudar. Você precisa também fazer coisas novas. E no Senhor você vai conseguir, porque Ele é quem faz nova todas as coisas. Tá bom? Vamos ao nosso plano de leitura diária, em nome de Jesus. Nós lemos Gênesis, né? Até o capítulo 9. Hoje nós vamos estar lendo a partir do capítulo 10 até o capítulo 12. Vamos lá. Estou aqui abrindo a minha Bíblia junto com você. Diz assim a palavra do Senhor: os descendentes de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Entre eles foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo a sua família, entre suas nações. E os filhos de Cã são Cush, Mizaraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush são Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. E Cush gerou a Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra foi para a Assíria e edificou Nínive, Reobote e Calá, e Recém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Enisraim gerou a Ludim, a Anamim, Leabim e a Neftumim, e a Petruzim, Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e ao Jebuseu, os Amorreu, o Girgazeu, e ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, e ao Avadeu, ao Zemareu, e ao Amateu, e depois de espalharam as famílias dos cananeus, e foi o limite dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adma,
e Zeboim até Lázaro. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, segundo ele, o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Azur, Afaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, U, Geder e Mas. E Asfaxade gerou Salar, e Salar gerou Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão era Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmaver e a Gerá. E a Adorão, a Uzal e a Dicla. E a Obal, a Abimael e a Sabá. E a Ofir, a Vilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desse Messa indo para Zefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, sendo que destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo nome toque nos céus, e estabeleçamos o nome para que não sejamos espalhados por sobre toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer, não havendo agora restrição para tudo o que lhes intenta fazer. Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos. E gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Salar. E viveu Arfaxade, depois que gerou Salar, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salar 30 anos, e gerou Éber. E viveu Salar, depois que gerou Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou Reu. E viveu Peleg, depois que gerou
a Reu 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou Serugue. E viveu Reu, depois que gerou Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou Terá. E viveu Naor, depois que gerou Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, a Naor e Harã. Estas são as gerações de Terá. Gerou Abrão, a Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão, a Naor, mulheres para si. E o nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai, por ser estéril, não tinha filhos. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Harã, seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, mas as almas que lhes nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. E passou Abrão por aquela terra, até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu a Abraão, e lhe disse: à tua descendência darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe aparecera. E mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou o altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, segundo ainda para o lado sul. E havia fome naquela terra, por isso desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão, porém a ti guardarão a vida. Dize, eu te peço, que és minha irmã, para que me façam bem por tua causa, e para que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e elogiaram-na diante de Faraó. Por isso, a mulher foi tomada para a casa de Faraó.
E tratou bem Abraão por amor dela, dando-lhe ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão. Ele disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disse que ela era tua mulher? Por que disseste que é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e sai das minhas terras. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, de modo que acompanharam a ele sua mulher e tudo quanto tinha. Eita glória! Vamos lá ler Salmos, seu capítulo 4, em nome de Jesus. Espero que você já esteja ficando afiado, procurando aí os livros, os capítulos, os versículos. Vamos lá, Salmos 4, a confiança na angústia. Salmo de Davi. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quem já leu esse salmo? Esse salmo. Perdão. Esse salmo é muito bonito, né? Muito bonito. Tem alguns versículos chaves, né? Que costumam se pregar, ensinar. Vamos lá ler Mateus no seu capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, escondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Tornar-te-ão as mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.
Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galiléia das nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando as suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão de gente da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Até aqui por hoje, amém? Até aqui por hoje é a palavra do Senhor. Eu apenas estou lendo junto com você. Poderia ler e discorrer, né? Alguns versículos aqui, porque enquanto eu leio, o Senhor fala comigo, fala no meu coração, desperta em mim alguma mensagem, alguma palavra. Mas a intenção aqui é somente ler com você, para você acompanhar junto comigo a leitura da Bíblia. O propósito é a leitura, é você desenvolver o hábito de leitura. Mas se você quiser uma pregação, quiser um ensino, um estudo, esteja comigo aos domingos no discipulado, ou então venha nos fazer uma visita aqui na nossa igreja, na quarta e no domingo, que ali eu estarei ensinando, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Amanhã estarei de volta em nome de Jesus. Venha comigo nessa jornada, tenha um propósito. Esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. O meu propósito para esse ano é a leitura da Bíblia. É ler a Bíblia toda. Você já fez esse propósito alguma vez na sua vida? Você já fez você já teve esse objetivo? Então, esse ano, esse é o meu objetivo, de ler a Bíblia toda em um ano. E entre outros objetivos, né? E como para eu não me perder nesse objetivo, eu decidi compartilhar com você. Decidi compartilhar com quem deseja compartilhar, né? Isso é um propósito que eu fiz com Deus. Eu tenho ter sido bênção na minha vida, e eu tenho certeza que será bênção na sua também. Quando eu faço o devocional aqui, o dia rende. Nossa, as horas se multiplicam. São as mesmas 24 horas, mas parece que o Senhor aumenta as horas. Eu não sei o que acontece. Depois que termino o devocional, o meu dia rende, eu consigo fazer muitas coisas. Ou seja, colocar o Senhor na frente é maravilhoso, querido.
Colocar o Senhor na frente é poderoso. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus Todo-Poderoso, na Tua presença, Pai, eu me coloco nesta hora, venho glorificar e exaltar o Seu nome, venho pedir que a Tua presença seja sobre as nossas vidas. Pai, toma cada um em Tuas mãos, abençoe esse dia. Pai, que tudo seja para a glória do Seu nome, Senhor. Repreenda a fúria do adversário. Joga por terra, ó Deus, toda a afronta do inimigo. Meu Deus, que a Tua mão poderosa venha ser sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida.